João Pedro, 35 anos, dono de um império e habitualmente focado e imponente, viu-se congelado no canto silencioso da cafeteria da empresa, seu café intocado. Ele reconheceu a voz de Mariana, 22 anos, sua funcionária mais dedicada e a mulher que secretamente admirava. Um tom suave e angustiado vindo da mesa ao lado, escondida por uma planta decorativa. Ele não estava tentando bisbilhotar, mas a amiga dela, Bianca, insistiu. Vitor parece um ótimo marido, Mari. O que está realmente errado? Um longo silêncio se estendeu, pesado de vergonha, até que Mariana finalmente confessou, sua voz um sussurro frágil que atingiu João Pedro como um golpe físico. Ele não me quer, Bia. Estamos casados há 1 ano, e eu ainda sou virgem. Se esse começo já tocou seu coração, deixe seu gostei e se inscreve rapidinho no Histórias que Prendem Você, para não perder o que vem por aí. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece em uma futura história aqui do canal. Queremos provar que mesmo quando alguém sofre em silêncio, o destino pode estar ouvindo. O som de uma bandeja batendo ao longe foi o que quebrou o transe de João Pedro. Sua primeira reação não foi de curiosidade, mas de uma culpa avassaladora por ter ouvido algo tão íntimo. A segunda foi um soco gelado de incredulidade. Ele permaneceu imóvel, o corpo tenso, mal ousando respirar. A planta alta, um ficus decorativo, era a única barreira entre ele e a mesa onde a vida de Mariana acabara de ser exposta. Do outro lado da folhagem, Bianca, 25 anos, deixou o copo de suco cair de sua mão, mas o segurou antes que derramasse. Seus olhos, normalmente tão cheios de vida, estavam arregalados de espanto. O quê? Mari, eu entendi direito? Virgem. Mas vocês não foram para a Grécia em lua de mel? As fotos... Mariana encolheu os ombros, os longos cabelos castanhos caindo como uma cortina sobre seu rosto, como se tentasse se esconder do mundo. Fotos, Bia, apenas fotos. Sua voz era um fiapo. Nós dormimos em quartos separados desde a primeira noite. Na verdade, ele mal olha para mim quando estamos sozinhos. João Pedro sentiu uma onda de fúria subir-lhe pela garganta. Vitor. Ele conhecia o homem de vista. Vitor, 33 anos, herdeiro de uma construtora que fechava negócios ocasionais com seu império. Ele sempre o achara arrogante, com um sorriso falso e um aperto de mão mole. Mas isso era crueldade. A admiração que João Pedro nutria por Mariana era, até aquele momento, contida e estritamente profissional. Ele a contratara pessoalmente há quase 2 anos recém-saída da faculdade. Viu nela uma inteligência afiada e uma dedicação que destoava de sua pouca idade. Mas havia também a beleza dela, uma beleza clássica e melancólica que o intrigava. Ele via a tristeza em seus olhos, um véu permanente que pairava mesmo quando ela sorria educadamente nas reuniões. Ele imaginava ser tédio, talvez a frustração de um trabalho de nível júnior, e planejava promovê-la em breve. Agora, a tristeza tinha um nome e um rosto. Chamava-se Vitor. Mas por que, Mariana? Bianca insistiu, baixando a voz para um sussurro conspiratório, sem perceber que o silêncio da cafeteria tornava suas palavras ainda mais claras para o ouvinte acidental. Por que ele faria isso? Por que se casar com você? Mariana finalmente levantou o rosto e, mesmo à distância, João Pedro pôde ver a umidade em seus olhos. Pelo mesmo motivo que eu me casei com ele, Bia. Foi um acordo. Vitor precisava de uma esposa troféu. Jovem, bonita, de boa família, para exibir em eventos e fechar negócios. Ele precisava de status. E você? Perguntou Bianca, a voz suave. Eu precisava salvar minha família. A vergonha na voz dela era palpável. Você sabe das dívidas que meu pai deixou. Minha mãe, Dona Sandra, ela estava desesperada. Vitor apareceu. Ele pagou tudo. A hipoteca, os empréstimos. Em troca, ele queria a filha dela. João Pedro fechou os olhos. A história era mais sombria do que ele imaginava. Dona Sandra. Ele agora entendia as ligações que Mariana às vezes recebia, onde ela saía da sala com uma expressão de ansiedade e voltava pálida, mas composta. Mas ele te despreza, Mari, disse Bianca, e não era uma pergunta. Ele me vê como parte do acordo que ele se arrepende de ter feito, sussurrou Mariana. Ele me humilha com indiferença.
Ele me lembra todos os dias, sem dizer uma palavra, que eu fui comprada, que eu sou um objeto decorativo na casa dele. E a pior parte, ela respirou fundo, é que minha mãe acha que eu tenho a vida perfeita. Ela me liga toda semana para me lembrar de como eu tenho sorte, de como devo ser grata ao Vitor por nos salvar. Como eu posso dizer a ela que meu marido me trata como se eu não existisse? O alarme no relógio de João Pedro vibrou suavemente em seu pulso, sinalizando sua próxima reunião. Ele precisava sair dali. Movendo-se com a cautela de um predador, ele se levantou, de costas para a mesa delas, e caminhou em direção à saída oposta. Cada passo era pesado. Ele chegou à sua sala no último andar, um espaço de vidro com vista para a cidade, mas não viu nada. A confissão de Mariana, "Eu ainda sou virgem", ecoava em sua mente. Não era apenas a revelação em si, mas a dor, a solidão e a humilhação encapsuladas naquela frase. Ele, João Pedro, era um homem de ação, um milionário que construiu seu império resolvendo problemas complexos, mas este problema parecia insolúvel. Sua admiração platônica agora se transformara em algo perigosamente intenso, um desejo de proteger, de intervir, de salvar. Mas como? Ela era sua funcionária. Ela era uma mulher casada. Qualquer movimento errado de sua parte poderia ser interpretado como assédio, como abuso de poder. Ele poderia destruir a reputação dela e a sua própria. Ele se sentou em sua cadeira de couro, a adrenalina da raiva dando lugar a um dilema moral angustiante. Ele não podia simplesmente ignorar o que ouviu. Ele não podia continuar olhando para Mariana nas reuniões, sabendo do inferno particular em que ela vivia, e não fazer nada. Mas o que ele poderia fazer? Ele pensou em Vitor, em sua arrogância. Pensou em Mariana, em seus olhos tristes e sua competência silenciosa. A ideia dela presa naquela casa, noite após noite, tratada como um móvel caro, enquanto o mundo acreditava que ela era uma princesa de conto de fadas, revirava seu estômago. Ele sabia que não podia se aproximar dela com compaixão pessoal. Isso a colocaria em uma posição ainda mais vulnerável. Ele precisava de conselhos, de alguém que pudesse ver a situação de fora, com clareza e ética. Ele pegou o telefone e ligou para a única pessoa em sua vida que combinava sabedoria e pragmatismo, a única pessoa para quem ele ousava mostrar alguma vulnerabilidade. "Tia Fátima", ele disse quando ela atendeu. "Preciso de um conselho. Não pelo telefone. É complicado." Doutora Fátima, 60 anos, tia e mentora de João Pedro, era a âncora moral da empresa e de sua vida. Uma mulher de elegância serena e olhos que pareciam ler a alma, ela o recebeu em sua sala, que mais parecia uma biblioteca acolhedora do que um escritório corporativo. Ela ouviu sem interrompê-lo, enquanto ele, pela primeira vez em anos, tropeçava nas palavras. Ele não deu nomes. Apenas expôs a situação. Uma funcionária, uma mulher brilhante, mas que eu descobri estar em uma situação doméstica, humilhante, presa, vulnerável. Fátima juntou os dedos sobre a mesa de mogno. "E você, meu sobrinho, com seu complexo de herói, quer resgatá-la?" João Pedro parou. "Eu quero ajudá-la. É desumano o que ela está passando." "Eu não duvido", disse Fátima, sua voz suave, mas firme como aço. "Mas você precisa entender uma coisa, João Pedro. Você é o chefe. Ela é sua funcionária. Em qualquer circunstância, existe um desequilíbrio de poder. Agora, adicione a isso uma mulher que você descreve como vulnerável e presa. A linha entre ajudar e se aproveitar é perigosamente tênue." O sangue de João Pedro ferveu. Eu sei que você jamais se aproveitaria." Ela o cortou gentilmente. "Mas ela não sabe. O mundo não sabe. E mais importante, se você simplesmente a salvar, você apenas a estará transferindo de uma gaiola para outra, mesmo que seja uma gaiola de ouro. Ela continuará dependente. Você não será o salvador dela, João Pedro. Você será apenas o próximo dono." As palavras o atingiram com a força de um tapa. Ele recostou-se à fúria drenada, substituída pela clareza fria que ele tanto buscava nela. "Então, o que eu faço?" ele perguntou, a voz baixa. "Eu não posso ignorar." "Não, você não pode", concordou Fátima.
Então não seja o salvador, seja um mentor. Se ela é brilhante como você diz, dê a ela as ferramentas para que ela se salve sozinha. Empoderamento não é um presente que você dá, é uma arma que você ajuda alguém a construir. Seja ético. Seja profissional. O resto ela terá que fazer. João Pedro saiu da sala de Fátima com um novo plano. A raiva protetora ainda estava lá, mas agora estava focada, canalizada para uma estratégia. Ele passou as 48 horas seguintes com sua equipe de diretores, reestruturando um projeto filantrópico que estava engavetado. Um novo braço da empresa focado em programas de impacto social. Era legítimo, necessário e precisava de um gerente dedicado. Ele chamou Mariana à sua sala no final da tarde de quinta-feira. Mariana entrou, a postura impecável, mas os olhos carregando a exaustão que ele agora entendia. Ela estava nervosa. Uma convocação direta à sala do CEO nunca era casual. Sente-se, Mariana, por favor, disse ele, mantendo o tom formal, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. Ele permaneceu de pé por um momento, não para intimidar, mas para organizar seus pensamentos. Mariana, acompanho seu desempenho desde que entrou na empresa, começou ele profissionalmente. Sua análise de dados no último trimestre foi impecável. Você tem uma capacidade de organização e uma visão estratégica que estão sendo desperdiçadas em sua função atual. Ela o olhava, confusa, sem saber aonde aquela conversa a levaria. Estamos lançando um novo departamento, o setor de impacto social. Ele administrará todos os nossos projetos filantrópicos e de desenvolvimento comunitário, explicou ele, circulando a mesa e sentando-se para que ficassem no mesmo nível. É um projeto de alta visibilidade e requer alguém com total dedicação. Eu quero que você lidere esse projeto. Os olhos de Mariana se arregalaram. Senhor, liderar. Eu sou do setor júnior de finanças. E é por isso que esta é uma promoção, disse ele. O cargo é de gerente de projetos sênior. Ele vem com novas responsabilidades. Uma equipe de 3 pessoas para começar e, claro, ele fez uma pausa. Um aumento substancial. Ele empurrou um documento fino pela mesa. Este é o seu novo contrato, se decidir aceitar. O salário está na primeira página. Com as mãos trêmulas, Mariana abriu a pasta. Ela leu o número. E leu de novo. E de novo. O ar pareceu ter sido sugado de seus pulmões. O valor era mais do que o triplo do que ela ganhava. Era mais do que Vitor jamais imaginaria que ela pudesse valer. Era independência. Era uma passagem para fora do inferno. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela as piscou furiosamente, recusando-se a chorar na frente dele. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita, disse João Pedro, e pela primeira vez, um pingo de calor quebrou sua fachada profissional. Mas diga apenas se quiser o desafio. Será um trabalho árduo. Eu quero, ela disse, a voz subitamente firme, erguendo o queixo. Aquele vislumbre da mulher que ele sabia que existia. Eu aceito. Naquela noite, Mariana chegou em casa e encontrou Vitor e seu primo Alexandre na sala de estar. O cheiro de uísque caro pairava no ar. A mansão, que sua mãe chamava de palácio, parecia mais fria e silenciosa do que nunca. Alexandre, um homem com a pele oleosa e um sorriso que nunca alcançava seus olhos, ergueu o copo. Olhem só, a rainha do gelo chegou. Como foi o dia de trabalho, esposa troféu? Vitor deu uma risada seca, sem tirar os olhos do celular. Não enche, Alexandre. Ela gosta da brincadeira de escritório dela. A faz se sentir importante. Mariana parou na soleira da sala. O contrato em sua bolsa parecia pesar uma tonelada. A voz de sua mãe, não seja ingrata, Mariana, ecoou em sua mente. Mas, pela primeira vez, outra voz falou mais alto. Gerente de projetos sênior. Eu fui promovida, ela disse, a voz clara no silêncio da sala. Alexandre engasgou com a bebida, rindo. Promovida? A quê? Chefe das fotocopiadoras? Vitor finalmente ergueu os olhos, o tédio em seu rosto dando lugar a uma leve irritação. Promovida? Que bobagem é essa? Eu te disse que você não precisa trabalhar. Isso é embaraçoso. Eu vou liderar um novo departamento, continuou Mariana, sentindo um poder que não sabia que possuía. O salário triplicado era uma armadura invisível. Vou ter minha própria equipe.
A expressão de Vitor mudou. O tédio sumiu, substituído por um vinco de desagrado. Você não vai, que ideia ridícula. Quem te deu essa ideia? Aquele seu chefe? Ele me ofereceu o cargo e eu aceitei, disse Mariana. Pois você vai recusar, disse Vitor, levantando-se. Ele não estava gritando, ele nunca gritava. Ele usava o desprezo. Eu não quero minha esposa chegando tarde em casa por causa de projetos. Você tem suas obrigações aqui. Seu lugar é aqui. Minhas obrigações? Ela retrucou, o gelo em sua voz combinando com o dele. Que obrigações, Vitor? Escolher o cardápio para seus jantares de negócios? Sorrir e acenar? Alexandre assobiou. Uau! A gatinha tem garras. Vitor deu um passo à frente, o rosto uma máscara de fúria contida. Você está me envergonhando. Você vai ligar para o seu chefe amanhã e dizer que cometeu um erro. Você não vai aceitar. Mariana olhou para o homem que a humilhava com sua indiferença há 12 meses. O homem que a tratava como um acessório. Ela sentiu a culpa de sua mãe tentando agarrá-la, puxá-la para baixo, mas a mão que segurava sua bolsa apertou o couro. Era o seu dinheiro, sua conquista. Não, ela disse. Vitor congelou. O que você disse? Eu disse não, repetiu Mariana, a voz tremendo, mas o queixo erguido. Eu não vou recusar. Eu aceitei o cargo. Ele a encarou, chocado pela sua audácia. Aquele não era uma declaração de guerra que ele nunca esperou que ela tivesse coragem de fazer. Ele não respondeu. Apenas deu-lhe um olhar de profundo desprezo, como se ela fosse um inseto, que ele decidiria como esmagar mais tarde. Ele se virou. Vamos, Alexandre. Esse lugar me deu dor de cabeça. Mariana ficou sozinha na sala gigantesca, o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar suas costelas. Ela estava apavorada, mas pela primeira vez em 1 ano, ela também estava viva. As semanas seguintes transformaram o mundo de Mariana. O pequeno escritório que lhe foi designado, com uma janela que dava para o parque, tornou-se seu santuário. Pela primeira vez em anos, ela tinha um propósito que não era definido pelo humor de sua mãe ou pelo desprezo de seu marido. Ela mergulhou no trabalho com a fome de quem esteve em privação. Ela lia relatórios, traçava planos e descobriu que era, de fato, muito boa no que fazia. A sua relação com João Pedro também mudou, embora de forma quase imperceptível. A promoção era legítima e ele era um chefe exigente. O novo projeto exigia que eles passassem um tempo considerável juntos em reuniões estratégicas, muitas vezes com outros diretores, mas ocasionalmente sozinhos, revisando orçamentos. O romance, a pegada que o público de seu canal tanto ansiava, não começou com toques ou declarações, mas com algo muito mais profundo para uma mulher como Mariana. Respeito. Ela percebeu isso na primeira grande reunião de estratégia. Quando ela apresentou sua primeira análise de orçamento, um diretor financeiro mais velho a interrompeu. Com todo o respeito, Mariana, talvez você seja muito nova para entender as complexidades destes fundos. Antes que ela pudesse se encolher, a voz calma de João Pedro cortou o ar. Com todo o respeito, Carlos, Mariana está neste cargo porque ela entende a complexidade melhor do que ninguém que eu entrevistei. Por favor, deixe-a terminar. A análise dela é o ponto crucial desta reunião. Mariana sentiu um calor subir-lhe pelo pescoço, mas não era de vergonha, era de validação. Ela terminou sua apresentação com a voz firme. João Pedro demonstrava seu cuidado de formas que ela, acostumada ao desprezo de Vitor, mal sabia como processar. Após uma reunião que se estendeu até às 10 da noite, ele não se ofereceu para levá-la em casa. Em vez disso, ele disse casualmente para sua assistente: por favor, garanta que a sinossará Mariana tenha o carro da empresa à sua disposição para voltar para casa em segurança. De agora em diante, sempre que ela precisar ficar até tarde. Ele não a estava tratando como uma donzela em perigo, mas como uma executiva valiosa. Numa tarde, enquanto revisavam um projeto, ele pediu café. Quando a assistente chegou, havia 2 xícaras. Uma para ele e outra, um cappuccino com canela e pouca espuma entregue a ela. Achei que pudesse gostar. É o que você sempre pede na cafeteria, disse ele, sem tirar os olhos do documento. Mariana olhou para o copo, atordoada. Ele havia notado. Vitor, seu marido, provavelmente não saberia dizer nem a cor de seus olhos. Esse pequeno ato de decência, de vê-la como um indivíduo,
foi mais íntimo do que qualquer toque. Ela começou a florescer. A tristeza em seus olhos foi substituída por um brilho de foco. Ela começou a usar seu cabelo preso em um coque elegante, não para se esconder, mas para parecer profissional. Ela comprou blazers novos com seu próprio dinheiro. Em casa, o silêncio tornou-se uma guerra fria. Vitor detestava a mudança. Você está diferente, ele disse uma noite, sua voz gotejando desdém. Ela estava lendo um relatório na cama, enquanto ele se preparava para sair. Estou ocupada. O projeto é importante, ela respondeu sem erguer os olhos. Seu projeto é ridículo, ele cuspiu. E você também está ridícula, fingindo ser uma grande executiva. Você é minha esposa. E o que isso significa, Vitor? Ela finalmente perguntou, baixando o papel. Ele a encarou, surpreso com a confrontação. Significa que você está me envergonhando. Alexandre me disse que as pessoas estão comentando. Comentando o quê? Que eu tenho um trabalho? Que meu cunhado João Pedro parece ter um interesse especial no seu projeto. Que ele não tira os olhos de você nas reuniões. O ciúme em sua voz não era de amor, era de propriedade. Ele está te fazendo de boba e você está caindo. A acusação a atingiu, mas ela a repeliu. Ele é meu chefe, ele me respeita. Respeito? Vitor riu, um som feio. Vamos ver quanto respeito ele tem por você no coquetel da empresa na próxima semana. Eu vou. E vou fazer questão de lembrar a todos exatamente a quem você pertence. O coquetel anual de gala da empresa era um evento de prestígio. Mariana estava escalada para, junto com João Pedro, apresentar formalmente o novo setor de impacto social aos investidores e à imprensa. Ela estava nervosa, mas exultante. Ela usava um vestido verde escuro, elegante e profissional. Pela primeira vez, ela se sentia parte daquele mundo. Doutora Fátima fez questão de cumprimentá-la assim que chegou. Você está radiante, Mariana. E não é o vestido, é a confiança. Combina com você. A apresentação foi um sucesso. Mariana falou com paixão sobre os primeiros projetos que estava desenvolvendo. João Pedro estava ao seu lado, quieto, mas sua presença era um suporte sólido. Quando terminaram, os aplausos foram calorosos. Ela desceu do pequeno palco, o coração batendo de orgulho. Foi quando Vitor apareceu, saindo das sombras, com Alexandre a reboque. Que performance bonitinha, querida, disse Vitor, a voz baixa e ameaçadora, embora um sorriso falso estivesse colado em seu rosto para os espectadores. Você realmente se acha importante, não é? O sangue de Mariana gelou. Vitor, o que está fazendo? Reafirmando meu domínio, ele sussurrou, e o sorriso desapareceu. Ele olhou ao redor, vendo João Pedro e doutora Fátima se aproximando para parabenizá-la. A brincadeira de escritório acabou. Antes que ela pudesse reagir, ele agarrou seu braço. A mão dele era um torno, os dedos cravando-se em sua pele com firmeza. Não foi um tapa, mas uma violação pública, um ato de posse. Vamos para casa. A humilhação foi instantânea e total. Todos os seus ganhos, sua confiança, sua independência, pareciam evaporar sob aquele toque. Ela era, afinal, apenas a esposa troféu. Vitor, me solta, ela sibilou, tentando manter a compostura, mas o pânico subia. Pessoas começaram a notar. A música pareceu diminuir. Doutora. Fátima parou, os olhos se estreitando, mas foi João Pedro quem interveio. Ele não se moveu rapidamente. Ele se colocou entre eles com uma calma letal, bloqueando fisicamente o caminho de Vitor. Ele não se dirigiu a Mariana. Ele olhou diretamente para Vitor. Senhor Vitor, sua voz era baixa, fria e profissional. Boa noite. Creio que há um engano. Não há engano nenhum, zombou Vitor, apertando mais o braço de Mariana. Eu estou levando minha esposa para casa. Eu entendo, disse João Pedro, e ele parecia um iceberg, calmo na superfície, mas com uma fúria gelada por baixo. Mas a senhora Mariana é uma peça essencial desta equipe, e a apresentação dela ainda não terminou. Teremos a sessão de perguntas e respostas com os investidores agora. Precisamos dela. Foi genial. Ele não a defendeu como mulher. Ele a requisitou como profissional. Ele não a estava salvando. Ele estava exigindo que seu ativo mais valioso voltasse ao trabalho. Vitor foi pego de surpresa. Ele parecia confuso. João Pedro, então, pela primeira vez olhou para Mariana. Seus olhos não eram de pena, mas de expectativa.
Mariana, estamos prontos para as perguntas. Era uma escolha. O marido que a segurava, o chefe que a esperava. Mariana olhou para o rosto de Vítor, distorcido pela raiva e insegurança. Ela viu o quão fraco ele era. Depois, olhou para João Pedro, que lhe oferecia não uma fuga, mas uma responsabilidade. Com um puxão súbito e decisivo, ela se libertou do aperto de Vítor. O gesto foi tão abrupto que ele cambaleou um passo para trás. Não, disse ela, a voz clara e ressoando no silêncio que se formara. Vítor ficou vermelho. O que? Eu não vou, disse Mariana. Ela ajeitou a manga de seu vestido, um ato simples que parecia incrivelmente poderoso. Ela se virou para João Pedro. Estou pronta, senhor João Pedro. Quais são as perguntas? Vítor ficou ali, exposto, humilhado publicamente pelo mesmo objeto que ele tentara humilhar. Alexandre tentou puxá-lo, mas era tarde demais. Com um som que era parte rosnado, parte gemido de fúria, Vítor se virou e saiu do salão, empurrando as pessoas em seu caminho. Mariana tremeu, a adrenalina quase a derrubando. Mas João Pedro estava lá, e doutora Fátima se aproximou silenciosamente do outro lado dela. Ela estava de pé, no centro do salão. Naquela noite, ela não foi para a mansão de Vítor. Ela pegou suas coisas essenciais do escritório e foi para o único lugar seguro que conhecia. Bia, ela disse ao telefone, a voz finalmente quebrando enquanto o táxi se afastava do hotel de luxo. Eu saí de casa. Eu posso ficar com você? Ela chegou ao pequeno apartamento de Bianca e no momento em que a porta se fechou, as pernas de Mariana cederam. Ela caiu nos braços da amiga. Não mais uma gerente sênior, não mais uma esposa troféu, mas apenas uma mulher assustada que acabara de dar o primeiro passo para a liberdade. O sol da manhã que entrava pela janela do pequeno apartamento de Bianca era de um tipo diferente do que Mariana estava acostumada. Na mansão de Vítor, os raios de sol eram filtrados por cortinas pesadas de seda e tudo parecia azul e frio. Ali no quarto de hóspedes improvisado de Bianca, o sol era amarelo, quente e cheio de partículas de poeira dançantes. Era real, e pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu que ela também era. O terror da noite anterior deu lugar a uma determinação fria. Ela não estava apenas fugindo, ela estava avançando. Primeiro passo, disse Bianca, colocando uma caneca de café forte na mão trêmula de Mariana. Advogado, e não um qualquer, um tubarão. Mariana pensou em João Pedro, na sua força tranquila, mas ligar para ele parecia errado, parecia pedir resgate. Em vez disso, ela ligou para a única outra pessoa que lhe inspirava respeito absoluto. Doutora Fátima, é a Mariana. Me desculpe por ligar tão cedo. Eu preciso de um conselho pessoal. Uma hora depois, Mariana estava sentada no escritório de doutora Helena Torres, uma advogada de família que doutora Fátima havia recomendado como a melhor e mais discreta. Doutora, Helena era tudo o que Vítor não era, direta, empática e ferozmente inteligente. Vamos ser claras, Mariana, disse a advogada, após ouvir a história, seus olhos penetrantes não demonstrando nada além de foco. Sua situação é única. A não consumação do casamento é um argumento poderoso para a anulação. Mas Vítor vai lutar. Homens como ele não perdem. Eles destroem o tabuleiro. E a destruição começou mais rápido do que Mariana imaginava. 2 dias depois, ao tentar pagar um café na padaria, seu cartão foi recusado. E o próximo? E o outro? Ela ligou para o banco. As contas conjuntas estavam congeladas. Os cartões suplementares, cancelados. Vítor havia cortado sua linha de vida financeira com a precisão de um cirurgião. Ela sentiu o pânico sufocá-la por um momento, até que se lembrou. Aquele era o dinheiro dele. Na próxima sexta-feira, o seu dinheiro cairia em sua conta pessoal, a mesma que ela usava para seu salário júnior, e que ele nem sabia que existia. O salário triplicado. O plano de João Pedro. Ele não a estava apenas promovendo, ele estava lhe dando munição. Vítor podia ter cortado o acesso ao império dele, mas ela tinha seu próprio soldo, sua própria armadura. Ela podia pagar o aluguel de Bianca. Ela podia pagar pela comida. Ela podia pagar a doutora Helena. A independência que ela sentiu foi estonteante, mas Vítor tinha outra arma, uma mais antiga e talvez mais potente. O telefone tocou naquela noite.
Era sua mãe. Mariana, filha, pelo amor de Deus, o que você fez? A voz de Dona Sandra estava aguda de pânico. Vitor me ligou, ele está furioso. Ele disse que você o abandonou, que o humilhou. Mariana fechou os olhos. Mãe, Não, você me escute. Dona Sandra soluçou, e Mariana podia ouvir o terror em sua voz. O terror da pobreza. Esse homem nos salvou. Ele pagou nossas dívidas, ele nos deu dignidade. Casamento não é um conto de fadas, Mariana. Você acha que é fácil? Você tem uma casa linda, roupas, viagens, e você joga tudo fora por um capricho? Você está louca? Volte para seu marido. Peça perdão de joelhos antes que ele nos destrua. Cada palavra era um golpe, uma agulha de culpa enfiada em seu coração. A dívida emocional que a manteve prisioneira por tanto tempo. Mãe, disse Mariana, a voz baixa, mas vibrando com uma força que ela não sabia que possuía. Ele te disse que ele me despreza? Ele te disse que, em 1 ano de casamento, ele nunca me tocou como marido? Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Ele me tratava como um móvel, mãe, um objeto que ele comprou para exibir. Eu não era uma esposa. Eu era um troféu que ele guardou na caixa. Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo quentes por seu rosto. Eu não estou jogando minha vida fora. Eu estou tentando ter uma. E o dinheiro, eu tenho meu salário agora. Um salário excelente. Você não precisa mais ter medo dele. Mas, Mariana, a vergonha, interrompeu Mariana. Era ficar. A vergonha era fingir. Eu não vou voltar, mãe. Eu sinto muito. Ela desligou o telefone e só então o choro veio. Um choro profundo, de luto, não pelo marido que ela nunca teve, mas pela mãe que ela desejava que a entendesse. Bianca a abraçou, deixando-a quebrar e depois lentamente juntar os pedaços. O processo de divórcio foi brutal e rápido. Vitor, furioso com a humilhação de ter suas contas congeladas, respondidas com a independência financeira dela, tentou arrastar o processo. Mas doutora Helena tinha um trunfo. A confissão de Mariana na cafeteria não era mais um segredo vergonhoso. Era uma arma legal. Diante da ameaça de uma anulação pública baseada na não consumação, que exporia sua fraude e o tornaria motivo de chacota nos círculos sociais que ele tanto valorizava, Vitor recuou. Ele assinou os papéis. O preço de seu silêncio foi a liberdade dela, rápida e limpa. Na tarde em que a averbação do divórcio chegou, Mariana saiu do fórum e apenas andou. O sol de fim de tarde banhava a cidade e ela respirou fundo. O ar parecia diferente. Ela era Mariana. Apenas Mariana. Não a filha de Sandra, não a esposa de Vitor. Apenas Mariana, gerente de projetos sênior. No escritório a vida continuou. João Pedro foi o epítome do profissionalismo durante todo o processo. Ele nunca mencionou o divórcio. Ele a tratava com o mesmo respeito exigente de sempre, dando-lhe trabalho, desafiando suas ideias, enchendo seus dias com propósito para que ela não tivesse tempo de desmoronar. O escritório era seu porto seguro. Mas agora algo havia mudado. A barreira legal se fora. Naquele mesmo dia, o telefone em sua mesa tocou. Era a linha interna de João Pedro. Mariana, poderia vir à minha sala antes de sair? Seu coração deu um salto. Ela entrou. Ele não estava atrás de sua imponente mesa de vidro. Estava de pé, perto da janela, observando o trânsito lá embaixo. A luz do crepúsculo emoldurava sua silhueta forte. Sente-se, por favor, ele disse, a voz suave. Ela esperou. Ele se virou para ela, e não havia nada de chefe em seu olhar. Era apenas ele. Doutora, Helena me informou que tudo foi finalizado hoje. Meus parabéns, Mariana. Obrigada. Por tudo. Ele deu um passo mais perto, mas manteve uma distância respeitosa. Eu tenho sido paciente, Mariana. Mais paciente do que eu jamais pensei que poderia ser. Eu vi você. Eu a admirei de longe. E eu ouvi sua dor. Ela prendeu a respiração. Agora que não há mais barreiras, ele continuou, a voz baixa e profunda. Agora que você é livre, eu gostaria de convidar você para jantar. Não como seu chefe, e não como uma mulher que precisa de resgate. Ele fez uma pausa. Eu gostaria de convidar Mariana para jantar, com João Pedro.
Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas desta vez eram de alívio. Eu adoraria João Pedro. O jantar, 2 dias depois, foi em um restaurante pequeno e discreto, onde ninguém os conheceria. Pela primeira vez, eles não falaram sobre projetos ou orçamentos. Ela falou sobre seu amor por romances antigos. Ele falou sobre sua paixão por velejar. Ele era engraçado, caloroso e, fora da armadura de CEO, surpreendentemente vulnerável. Eu preciso ser honesto, ele disse, colocando sua mão sobre a dela na mesa. O contato foi elétrico, mas reconfortante. Naquele dia, na cafeteria, quando eu ouvi sua confissão, mudou tudo para mim, mas a doutora Fátima me deu o melhor conselho da minha vida. Qual foi? Ela disse que eu não deveria ser seu salvador, que eu deveria lhe dar as ferramentas para que você se salvasse sozinha. Ele apertou a mão dela. E você o fez, Mariana, de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. O mérito é todo seu. Para Mariana, que passou a vida inteira sendo definida pelo que os outros queriam dela, aquelas palavras foram a declaração de amor mais profunda que ela já ouvira. Nas semanas seguintes, eles se encontraram. Jantares se tornaram passeios de fim de semana. Conversas no carro se tornaram telefonemas de boa noite. Mariana, com a ajuda de Bianca, encontrou um pequeno apartamento, simples, seguro e pago com seu dinheiro. Numa sexta-feira à noite, 1 mês após o primeiro jantar, ela o convidou para ir ao seu novo apartamento. Ele trouxe vinho e uma planta para a sua nova casa. Eles pediram pizza e sentaram no chão da sala, rindo, cercados por caixas que ela ainda não havia desempacotado. A conversa fluiu para um silêncio confortável. A música suave tocava ao fundo. Ele a ajudou a levar os pratos para a cozinha minúscula. Eles ficaram de pé, a poucos centímetros um do outro, o ar subitamente denso. Eu gosto da sua casa, ele disse a voz rouca. Eu também, ela sussurrou. É o primeiro lugar que é realmente meu. Você é incrível, Mariana. Ele ergueu a mão, e com uma ternura que fez o coração dela doer, ele roçou a bochecha dela com as costas dos dedos. Você é forte e gentil, e a mulher mais inteligente que eu já conheci. João... Ela começou, mas sua voz falhou. Ele se inclinou. O mundo parou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de entrega. Aquele primeiro beijo que antes fora promessa, agora era realidade. Era lento, profundo e cheio de todas as palavras que eles não haviam dito. Era um beijo de respeito. Quando ele a pegou nos braços e a levou para o quarto, não havia medo. Pela primeira vez na vida, Mariana sentiu-se completamente segura. Ele tirou suas roupas com a reverência de quem desembrulha um presente precioso. Seus olhos nunca a deixaram, mas seu olhar não era de posse, como o de Vítor. Era de pura admiração. Naquela noite, em seu novo apartamento, em sua nova vida, Mariana descobriu o que era ser desejada. O toque era sinônimo de cuidado, a conexão, mais profunda que a pele. Não houve a pressa da necessidade, mas a calma da descoberta mútua. Foi uma noite de ternura, onde cada toque e cada sussurro era uma cura para as cicatrizes do passado, selando o início de sua verdadeira história. Pela primeira vez, ela não se sentiu apenas segura, ela se sentiu, acima de tudo, respeitada. As 2 primeiras semanas da nova vida de Mariana foram uma espécie de sonho febril. Ela e João Pedro viviam o que parecia ser um segredo glorioso. No escritório, ele era o senhor. João Pedro, o CEO focado que lhe dava diretrizes e elogiava suas apresentações com um aceno profissional. Mas fora daquelas paredes de vidro, ele era apenas João Pedro. E ela era apenas Mariana. Eles construíram um mundo próprio, tecido em jantares no seu pequeno apartamento, em caminhadas anônimas pelo parque nos fins de semana e em conversas que duravam até o amanhecer. Ele não era o milionário que a resgatava. Ele era o homem que a ouvia, que ria de suas piadas e que, com uma ternura que a desarmava, beijava a cicatriz emocional que Vítor havia deixado para trás. Ele amava sua independência. Ele nunca se ofereceu para pagar o aluguel dela ou comprar-lhe presentes caros. Em vez disso, ele aparecia com 2 sacolas de supermercado e dizia: "Eu cozinho hoje." Ele a admirava por lutar suas próprias batalhas e ela o amava por saber
quando ela só precisava que ele segurasse sua mão enquanto ela descansava. Mas, na terceira semana, algo começou a mudar. Começou como uma ondulação de desconforto. Mariana, que sempre teve um estômago de ferro, de repente sentiu-se enjoada. O cheiro do café forte que João Pedro preparava para ela todas as manhãs em seu apartamento, um ritual que ela amava, agora a fazia correr para o banheiro. Estresse, ela disse a si mesma, culpando o divórcio, o novo emprego, a intensidade de seu novo amor. É só o meu corpo se ajustando a ser feliz. Mas a felicidade tornou-se persistente. Ela estava em uma reunião de orçamento, apresentando números com sua clareza habitual, quando uma onda de tontura a atingiu com tanta força que ela teve que se agarrar ao púlpito. João Pedro a observou do outro lado da mesa, seus olhos se estreitando em preocupação profissional. Mas ela viu a pergunta pessoal por baixo. Ela se desculpou, alegando uma enxaqueca, e correu para o banheiro, onde ficou doente. Foi Bianca quem finalmente disse o óbvio. Mariana estava em seu apartamento no sábado, pálida e deitada no sofá. Mari, isso não é estresse, disse Bianca cruzando os braços. Ela olhou para o calendário na parede da cozinha e depois de volta para a amiga. Você está pálida, está evitando seus pratos favoritos há dias e parece que vai desmaiar se ficar de pé muito rápido. Quando foi? Você sabe. O sangue de Mariana gelou. Ela fez as contas. O divórcio. O primeiro jantar. A primeira noite. Ela correu para o calendário. Havia se passado quase 6 semanas. Como ela pôde ser tão distraída? Bia, não pode ser, ela sussurrou, mas o pânico já estava subindo. Só há um jeito de saber, disse Bianca, já pegando sua bolsa. 20 minutos depois, elas estavam no banheiro do pequeno apartamento. Mariana olhava para o pequeno bastão de plástico em sua mão trêmula, como se fosse uma bomba relógio. Os 2 minutos mais longos de sua vida. E então, elas apareceram. 2 linhas rosa, inconfundíveis. Bianca soltou um grito abafado de alegria. Mari, você vai ter um bebê! Mas Mariana não sorriu. Ela afundou no chão do banheiro, o teste caindo de sua mão. Ela estava tremendo, mas não de alegria. Era terror. Bia, o que eu fiz? Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo quentes e rápidas. O que você fez? Você se apaixonou, Mari? Isso é maravilhoso. É do João Pedro. É... Ela soluçou. Mas a alegria que deveria sentir estava sufocada por um pânico gelado. O primeiro pensamento que lhe veio à mente não foi um berço. Foi a voz de sua mãe. Homens ricos não têm filhos. Eles têm herdeiros. E eles desconfiam de mulheres que lhes dão um rápido demais. O segundo pensamento foi ainda pior. Vitor. Ela começou a tremer incontrolavelmente. Bia, João Pedro, ele vai pensar que foi um plano. Ele me deu um emprego, eu me divorciei, e agora, semanas depois, eu apareço grávida. Ele vai pensar que eu sou uma oportunista. Ele vai pensar que eu sou como minha mãe. Aquele era o seu medo mais profundo, que o respeito que ele tinha por ela, a única coisa que a curou, se transformasse em desconfiança. E Vitor, o divórcio era recente, tão recente. Vitor era um homem movido pelo ego. Ele não a queria, mas não suportava que outro a quisesse. E se ele usasse isso? E se ele dissesse? E se ele tentasse manchar o nome dela? Mariana, olhe para mim, disse Bianca segurando seu rosto. João Pedro ama você. Ele não é o Vitor. Ele vai ficar feliz. Mas o medo era irracional e profundo. Naquela noite, quando João Pedro chegou ao seu apartamento, ela tentou agir normalmente. Mas ela estava distante e ele notou. Você não me tocou desde que eu cheguei, ele disse suavemente parando no meio da sala. E você está pálida. O que está acontecendo, Mariana? É o trabalho? Sou eu? Ela olhou para ele, para aquele homem forte e gentil que a ensinou o que era respeito. Ela não podia começar a vida deles com uma mentira. Ela respirou fundo e o castelo de cartas de seu medo desmoronou. João Pedro, eu preciso te contar uma coisa. E eu estou com muito medo do que você vai pensar. A preocupação tomou conta do rosto dele. Ele se sentou ao lado dela no sofá pegando suas mãos. Você pode me contar qualquer coisa. Eu não me senti bem esta semana, ela começou, a voz tremendo. E eu fiz um teste hoje. Ela ouviu processar a informação.
A confusão, depois a compreensão, depois algo que ela não conseguia ler. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Ele apenas a encarou, seu rosto uma máscara impassível de CEO. O coração dela quebrou. Ele vai me deixar, ela pensou. Ele acha que eu sou uma golpista. Eu não planejei isso, ela disse apressadamente, as lágrimas escorrendo. Eu jamais faria isso para... Ela foi interrompida, não por palavras, mas por um movimento. João Pedro levantou-se do sofá, deu um passo e em seguida ajoelhou-se no chão de madeira na frente dela. Ele não parecia zangado. Ele parecia atordoado. Ele pegou as duas mãos dela entre as suas. Medo? Ele finalmente disse, sua voz rouca. Você estava com medo de me contar? Eu pensei que você me odiaria, que pensaria que foi um plano... Um plano? Ele perguntou, e então ele entendeu. Ele viu o medo dela, não da gravidez, mas de sua reação. Ele viu a sombra de Vitor e a culpa de Dona Sandra. Mariana, ele disse, seus olhos encontrando os dela, e agora havia uma umidade neles que fez o coração dela parar. Eu não esperava por isso. Ele respirou fundo e um sorriso lento e maravilhado começou a tomar conta de seu rosto. Mas é a melhor notícia da minha vida. Ele beijou as mãos dela, depois colocou uma mão suavemente em sua barriga. Um bebê. Nosso bebê. Você não está zangado? Zangado? Ele riu, levantando-se e puxando-a para um abraço apertado. Eu estou apavorado. Eu estou... eufórico. Como você está? Você está bem? Já foi ao médico? Precisamos cuidar de vocês. Você precisa descansar. Você precisa... E no meio de sua lista de preocupações protetoras, ela riu, um riso embargado de alívio. Ele não a via como uma golpista. Ele a via como a mãe de seu filho. No entanto, o teste final ainda estava por vir. 2 semanas depois, após sua primeira consulta, a notícia de alguma forma vazou. Talvez Alexandre, o primo parasita de Vitor, tenha visto Mariana e João Pedro entrando em uma clínica de obstetrícia de luxo. A forma como aconteceu não importava. O resultado, sim. Doutora Helena, a advogada de Mariana, ligou. Seu tom era sério. Mariana, acabei de receber uma notificação do advogado de Vitor. Ele está contestando a data do divórcio. O sangue de Mariana fugiu de seu rosto. João Pedro, que estava ao seu lado, pegou o telefone. Continue, doutora Helena. Coloque no viva voz. Ele alega que o divórcio foi fraudulento, continuou a advogada. Ele afirma que vocês dois tinham um caso enquanto você era casada e que, portanto, ele tem razões para acreditar que a criança em gestação é dele. Isso é impossível, gritou Mariana. Ele sabe que não é. Ele nunca me tocou. Ele não quer a criança, Mariana, disse João Pedro. Sua voz era um gelo cortante. Ele quer dinheiro. Ele acha que pode me extorquir. Exatamente, concordou doutora Helena. Ele está usando a criança como arma de barganha. Ele está pedindo um acordo financeiro para renunciar aos seus direitos paternos e ficar em silêncio. A ameaça era clara. Pague ou eu destruo a reputação de Mariana e coloco em dúvida a paternidade de seu filho em todas as colunas de fofoca. Mariana olhou para João Pedro, o pânico voltando. Mas o homem à sua frente não era o amante terno. Era o CEO implacável. Doutora Helena, disse João Pedro, a voz calma e letal. Chame o blefe dele. Imediatamente. O que você sugere? Nenhuma negociação, nenhum dinheiro. Envie uma resposta oficial. Diga a ele que não apenas concordamos, mas insistimos em um teste de paternidade. Um teste pré-natal com resultado de DNA judicialmente supervisionado, a ser realizado na próxima semana. E que, após os resultados provarem o óbvio, entraremos com um processo por tentativa de extorsão e difamação que o deixará sem um centavo. O silêncio do outro lado da linha foi breve. Entendido, Sr. João Pedro. Isso é agressivo e brilhante. A jogada foi um cheque-mate. Vitor e seu advogado contavam com a vergonha. Eles contavam que João Pedro pagaria milhões para evitar o escândalo. Eles não contavam com a verdade. A base do divórcio de Mariana foi a não consumação. Um teste público não apenas provaria que Vitor não era o pai, mas o exporia publicamente pela exata humilhação que ele tentou evitar. O fato de que ele nunca havia sido marido de Mariana.
Em menos de 24 horas a resposta veio, não do advogado, mas de Alexandre, que ligou para um diretor da empresa de João Pedro, implorando por uma reunião. A oferta de Vítor mudou drasticamente. Não era mais sobre paternidade. Era sobre um acordo de silêncio, para que ele desaparecesse em troca de uma quantia para recomeçar em outro país. João Pedro queria esmagá-lo. Foi Mariana, sentindo-se subitamente leve e livre, quem tomou a decisão. Dê a ele, João, dê o dinheiro. Não por ele, mas por nós. Eu não quero mais que o nome dele seja pronunciado em nossa casa. Eu quero paz. João Pedro olhou para ela e a admiração em seus olhos era infinita. Ele chamou doutora Fátima para supervisionar. O acordo foi redigido. Vítor assinou, pegou o dinheiro e no dia seguinte estava em um avião para fora do país. A ameaça, o último fantasma de seu passado, estava legalmente resolvida, meses antes de sua filha, Thalita, sequer ter um nome. O ambiente estava selado. Mariana colocou as 2 mãos sobre a barriga, que mal começava a aparecer. Ela estava segura. O bebê estava seguro. E pela primeira vez, ela olhou para o futuro sem uma única sombra. Os 7 meses seguintes foram uma sinfonia de cura e construção. A gravidez de Mariana, livre das sombras de Vítor e da ansiedade do passado, foi tranquila e visivelmente feliz. Eles se mudaram. Deixaram para trás o apartamento de solteiro de João Pedro e o pequeno refúgio de Mariana, e encontraram um lar. Não era uma mansão fria como a de Vítor, mas uma casa espaçosa e moderna, com janelas que iam do chão ao teto, vigas de madeira clara e um jardim que parecia abraçar a construção. Era um lugar de luz. João Pedro, 36 anos, o CEO que comandava reuniões com uma calma glacial, revelou-se um parceiro devotado e quase cômico em seu zelo. Mariana, agora com 23, o observava com um carinho que transbordava. Ele lia livros sobre paternidade em seu tablet no meio da noite. Debatia seriamente os méritos de diferentes tons de amarelo para o quarto do bebê e, para a grande diversão de Mariana, praticava trocar fraldas em um boneco que doutora Fátima lhe dera de presente. As noites eram o seu santuário. Mariana, com a barriga proeminente, trabalhava em seu notebook no sofá, finalizando os detalhes do lançamento da Fundação Laços, o braço filantrópico da empresa que ela construíra do zero. João Pedro se sentava no chão, encostado no sofá, e massageava os pés inchados dela, enquanto falava com sua filha ainda não nascida. Thalita, ele murmurava contra a pele esticada da barriga de Mariana. É o papai. Só queria checar se você está confortável. E para avisar que sua mãe está trabalhando demais. Mas tudo bem, porque ela está construindo um mundo melhor para você. Mariana parava de digitar, colocava a mão sobre a dele e sentia o chute suave da filha em resposta. Ela olhava para aquele homem, tão poderoso aos olhos do mundo, e tão terno em seu toque, e as lágrimas vinham facilmente. Eram lágrimas de gratidão. Ela não fora apenas salva, ela fora vista, respeitada e, por fim, amada por quem ela era. O sentimento de segurança era tão absoluto que às vezes ela tinha que se beliscar para acreditar que não era um sonho. Bianca e doutora Fátima tornaram-se presenças constantes. Bianca era a fornecedora oficial de desejos estranhos, aparecendo com sorvete de pistache e picles às 10 da noite. Doutora Fátima era a voz da calma, trazendo chá e sabedoria, seus olhos perspicazes agora suavizados com uma afeição quase maternal por Mariana. A transição da gravidez para a maternidade foi tão suave quanto a vida que haviam construído. A bolsa de Mariana estourou não em um momento de pânico, mas em uma terça-feira calma, enquanto ela e João Pedro montavam o berço. O quarto do hospital era sereno, com luzes baixas e uma playlist suave que João Pedro havia preparado. O foco não estava na dor, mas na força. João Pedro não era um espectador passivo, ele era uma âncora. A cada contração ele estava ali, a testa colada na dela, respirando com ela, emprestando-lhe sua força. Você consegue, meu amor, ele sussurrava, os olhos fixos nos dela. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Traga nossa filha para nós. E então, às 4h15 da manhã, o silêncio tenso da sala foi rompido por um choro agudo e saudável.
O som atingiu Mariana como uma onda de alívio e amor tão avassalador que ela soluçou. Ela está aqui, ela sussurrou exausta. Ela é perfeita, Mariana, disse João Pedro, a voz embargada pela primeira vez. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ele, com as mãos que assinavam contratos milionários agora tremendo, cortava o cordão umbilical. A enfermeira colocou a pequena Thalita, envolta em um cobertor nos braços de Mariana. E o mundo parou. Todos os meses de humilhação, de solidão, de se sentir invisível, desapareceram no momento em que ela olhou para aquele rostinho enrugado. A bebê abriu os olhos minúsculos e pareceu encará-la. Era um círculo completo. A solidão havia acabado para sempre. João Pedro se inclinou, beijando a testa suada de Mariana, e depois a bochecha de Thalita. Ele colocou a mão sobre as duas, seu mundo inteiro contido naquele abraço. Eu te amo, ele disse a Mariana. Eu amo vocês duas mais do que a própria vida. A cena final daquela história não aconteceu na frieza de um hospital, mas alguns meses depois, no calor de seu jardim. O salto temporal foi gentil, levando-os para uma tarde de sábado ensolarada. Thalita, agora com 3 meses, dormia em um carrinho sob a sombra de um carvalho. Havia uma pequena celebração. Bianca, agora oficialmente madrinha, estava deitada na grama, debatendo com a outra madrinha, doutora Fátima, sobre a cor dos olhos da bebê. Mariana observava tudo de uma cadeira de vime, um copo de suco na mão. Ela não era mais apenas uma funcionária. Na semana anterior, João Pedro a havia nomeado sócia e diretora executiva da Fundação Laços. Ela tinha seu próprio orçamento, sua própria equipe e o poder de mudar a vida de outras mulheres que, como ela, só precisavam de uma ferramenta para encontrar sua força. O portão do jardim se abriu e uma figura hesitou na entrada. Era Dona Sandra. Mariana não a via desde uma breve e tensa visita ao hospital. Sua mãe parecia mais velha, mais magra, e seus olhos, que antes eram cheios de julgamento e medo, agora estavam apenas cansados. Ela carregava um pequeno pacote embrulhado em papel simples. Mariana se levantou, o coração dando um salto de nervosismo. João Pedro, que estava perto da churrasqueira, parou e observou, pronto para intervir. Mas Mariana lhe deu um leve aceno, pedindo-lhe que esperasse. Dona Sandra se aproximou, parando a alguns metros de distância. Eu não sabia se deveria vir, disse ela, a voz baixa. Mãe, Mariana disse, o tom neutro. Dona Sandra olhou para Bianca e doutora Fátima, depois para a casa linda, para o carrinho de bebê caro. Ela parecia uma relíquia de um passado doloroso. Você conseguiu tudo, não é? Ela sussurrou, mas não havia inveja, apenas constatação. Tudo o que eu sonhava para você, mas do jeito certo. Ela estendeu o pequeno pacote. É um sapatinho de crochê. Eu mesma fiz, como o que minha avó fez para mim. Mariana aceitou o presente. Os olhos de Dona Sandra se encheram de lágrimas. Mariana, minha filha, eu estava tão cega, tão apavorada de voltar para a pobreza que eu... Ela balançou a cabeça, incapaz de terminar a frase. Eu vi o que o Vitor era. Eu vi a frieza nele, mas eu menti para mim mesma. E o que é pior, eu menti para você. Eu disse que casamento era sobre segurança. Eu quase destruí sua felicidade, sua chance de saber o que é o amor de verdade, por causa do meu medo. Ela deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo. Eu não peço que você esqueça o que eu fiz, eu só peço... Você pode me perdoar? Mariana olhou para a mulher que a criou. Ela viu o medo que a governou por toda a vida. Ela olhou para Thalita, dormindo em paz, sem saber o que era medo, sabendo apenas o que era ser amada. Ela estendeu a mão e pegou-a de sua mãe. Eu já perdoei, mãe. A voz de Mariana era suave, mas firme. A vergonha não era minha, e não era sua. Era de uma vida inteira de medo, mas acabou. Ela gesticulou em direção ao carrinho. Venha, venha conhecer sua neta. Dona Sandra soluçou, um som de alívio quebrado, e se deixou ser guiada até Thalita, tocando a mão minúscula da bebê com um dedo trêmulo. O ciclo de dor transmitido de mãe para filha havia finalmente se quebrado. Mais tarde, naquela noite, os convidados se foram. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da máquina de lavar louça e da respiração suave de Thalita na babá eletrônica. Mariana estava em pé, na varanda do jardim, olhando para a lua. Ela ouviu os passos dele.
João Pedro veio por trás, envolvendo-a em seus braços, descansando o queixo no topo de sua cabeça. Ele não precisava de palavras. Seu abraço era um lar. No que você estava pensando? Ele perguntou. Mariana se inclinou para trás, derretendo contra o peito dele. Eu estava pensando naquele dia na cafeteria. Eu estava tão quebrada, eu me sentia invisível. Ele apertou o abraço. Eu vi você, ele sussurrou em seu cabelo. Mesmo quando você não podia se ver, eu vi você. Você me deu um emprego, João. Você me deu as ferramentas. Ele a virou em seus braços, segurando seu rosto para que ela olhasse em seus olhos. A luz da lua iluminava a seriedade em seu rosto. Eu te ofereci um desafio, Mariana, mas foi você quem construiu a escada. Foi você quem teve a coragem de subir. Eu nunca vou ser o seu salvador. Eu sou apenas o homem que teve a sorte de estar lá para aplaudir quando você chegou ao topo. Ela riu, uma lágrima escorrendo. E ser o seu parceiro? E ser seu parceiro? Ele sorriu. E o pai da sua filha? Ele a beijou. Não foi o beijo febril da descoberta, nem o beijo terno da cura. Foi um beijo de igualdade. Um beijo de parceria, de profundo respeito e de um amor que não era um conto de fadas, mas algo muito melhor. Era real. Ele beijou sua testa, depois sua filha adormecida em seu berço, fechando o círculo de sofrimento com uma imagem indelével de paz, família e amor verdadeiro. Uma história que nos mostrou como a humilhação pode dar lugar ao respeito e como a verdadeira independência é o primeiro passo para o amor. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama da superação de Mariana te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.